Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez nos encontramos para o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E em cada programa nós procuramos conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, porque queremos viver a nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho da alegria para todos os homens e mulheres de boa vontade nesta terra, semeando paz e alegria em todos os corações. É sempre uma alegria tê-los aqui no nosso programa e é bom demais estudar a Palavra de Deus com cada um de vocês. Esta palavra que alimenta a nossa vida de fé, esta palavra que nos faz sempre olhar o nosso mundo com esperança e trazer em nossos corações a possibilidade da construção de uma nova terra e de um novo céu. Por isso, fique aí ligadinho conosco, junte a sua família e mais uma vez vamos entrar no universo da Palavra de Deus. E agora quero convidar você a interagir conosco entrando no Instagram da Família dos Devotos, o @Família dos Devotos. E claro, sempre no início do nosso programa nós trazemos uma pergunta. E a nossa pergunta do dia de hoje, ela é tirada do livro do evangelista São João, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. Qual foi o pecado cometido pela mulher trazida a Jesus no templo? Resposta A, adultério. Resposta B, ganância. Resposta C, assassinato. Convido você a correr lá no nosso Instagram e interagir conosco e, claro, no final do nosso programa nós vamos trazer aqui a resposta a esta questão. E como sempre fazemos, antes de darmos início ao nosso estudo da Palavra de Deus, nós somos convidados a rezar, a nos colocarmos à presença do Senhor para que o Espírito de Deus possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que ilumineis meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E nós estamos iniciando um novo mês e cada mês nós propomos aqui no nosso programa uma palavra que nós buscamos entendê-la a partir das Sagradas Escrituras. E a palavra deste mês é ministério. Nós queremos refletir o que ela significa para a vida da igreja, esta igreja que é povo de Deus a caminho. E quem vai nos ajudar a refletir esta palavra a partir de alguns textos bíblicos que vamos apresentar aqui no nosso programa durante este mês de abril é o professor Luiz José Drietti, lá do Paraná. Ele é professor do programa de pós-graduação na área de Bíblia da PUC do Paraná e também assessor do CEBI. Seja bem-vindo entre nós, professor Luiz. É uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Padre Rodrigo. É para mim também uma alegria conhecê-lo, participar do programa, né? Foi minha primeira vez aqui na TV Aparecida e também no Jornada Bíblica. Eu queria agradecer ao senhor, ao programa, também ao Padre Friso, que me indicou para o programa, a Ana Clara, que fez o contato. E buscando conhecer as Sagradas Escrituras, no dia de hoje, nós queremos ler um texto que é tirado do livro do evangelista São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 13 a 19. Pegue a sua Bíblia e juntos acompanhemos a leitura do texto. Depois ele subiu ao monte e chamou para junto de si os que ele quis, e foram até ele. Escolheu 12 para ficarem com ele e para enviá-los a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Escutamos este texto tão belo das Sagradas Escrituras, tirado do livro do evangelista São Marcos, e nós queremos entendê-lo um pouco melhor e através desta palavrinha que nós propomos para o mês de abril aqui no nosso programa, que é a palavra ministério. E como eu já disse, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais este texto é o professor Luiz, ele que assessora o CEBI, que é um dos grandes instrumentos de estudo da Bíblia aqui no Brasil, há muitos anos a serviço, do estudo através de uma leitura ecumênica das Sagradas Escrituras, e é também professor lá na PUC do Paraná. Professor, para a gente começar a nossa pergunta, por que há esta mudança de nomes e ela é apresentada neste evangelho que hoje escutamos daqueles que são chamados para participarem aí da missão de Jesus Cristo, que é semear o reino de Deus? Rodrigo, é um texto que fala de Jesus nomeando e chamando aqueles que vão ser os companheiros dele na sua missão, os apóstolos, E isso é bonito porque nós vemos sempre um trabalho em grupo, nunca é um trabalho individualizado, O próprio Jesus sempre estava acompanhado de discípulos, apóstolos. E o apóstolo Paulo também vai nessa direção, ele também é acompanhado, inclusive, de apóstolas, diaconisas, colaboradores, colaboradoras. Então, lá nas cartas de Paulo, especialmente no final do capítulo de Romanos, Paulo nomeia uma série de pessoas que acompanhavam ele no seu trabalho de anunciar o reino de Deus. A mudança de nome, nós nem sempre sabemos por que a mudança de todos os nomes. Algumas vezes é o nome aramaico ou o nome hebraico que é passado para o grego, como o Simão, Pedro. E isso, no caso de Paulo também, nós temos o nome dele no hebraico, Saulo, ele passa a ser chamado Paulo, no nome grego. E no caso de Paulo, significou uma mudança de perspectiva, uma mudança de valores. Ele passou de uma vida religiosa muito fundamentada no ritualismo, especialmente no cumprimento de todas as regras e leis do puro, do impuro, para uma vida de espiritualidade e religião, uma vida religiosa e espiritual baseada na prática da solidariedade, do cuidado mútuo, do auxílio e especialmente na partilha dos bens com aqueles que eram os mais pobres, que era o que Jesus fazia. Então, muito possivelmente nós temos aí uma marca de uma nova vida, um novo momento na vida dessas pessoas, e simbolicamente aí é apresentado isso como uma mudança de nome, como se fosse uma nova pessoa a partir desse momento. E eu achei muito interessante, Luiz, uma palavra que você deu logo no início da nossa conversa, Jesus, ele chama os 12 apóstolos, mas você frisou uma coisa importante. Na missão e na realização da missão, nós temos a presença também do feminino, Nós temos a presença da mulher também, junto aos primeiros discípulos, atuando, fazendo parte, E você dizia das diaconisas, Esses dias eu até refletia com os alunos em sala de aula a presença das diaconisas e trazia para eles um texto onde a igreja, falava da instituição, qual era a oração utilizada para instituir também essa figura das diaconisas. Como é importante a gente perceber que existem esses dois corações que batem e juntos fazem acontecer a missão. Isso é muito interessante, não é?
Claro, claro, e basta a gente entrar numa igreja e olhar quem está ali, né? A maioria das pessoas que estão na igreja conosco, né, são mulheres, né? A contribuição delas tem sido fundamental, não só hoje, mas no próprio tempo de Jesus, né? As mulheres acompanharam Jesus durante todo o seu tempo, durante todo o seu trabalho, e foram aquelas que ficaram mais fielmente com ele. No momento final da vida de Jesus na cruz, quem acompanhou, quem estava com Jesus, eram as mulheres, né? Esse é o testemunho de todos os evangelhos, né? Os homens, por um motivo ou outro, tiveram que fugir dali, né, para não serem presos, mas as mulheres ficaram. As mulheres é que estavam lá. E depois também na ressurreição. A mensagem da ressurreição vai ser uma mensagem dada por uma mulher, né? O anúncio, a boa nova da ressurreição de Jesus vai ser levada aos apóstolos por Maria Madalena, que na tradição antiga, né, dos pais da igreja, dos primeiros cristãos, era chamada de a apóstola dos apóstolos, né? Então, é isso, o papel da mulher é fundamental e nós precisamos nos esforçar, nos empenhar para que as mulheres consigam ter espaço, né, espaço grande e de igualdade, né, de verdadeira e radical igualdade dentro da igreja. Luiz, conversa boa, ela passa rápido, mas você vai continuar com a gente aqui durante este mês de abril. Quero agradecer essa primeira partilha que você fez deste texto aí tirado do Evangelho de São Marcos e na próxima semana nós vamos estar aqui juntos. E agora, mais uma vez, queremos entrar no mundo dos Salmos e quem nos ajuda a fazer isso é a Irmã Custódia no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Acompanhemos. Tudo bem com vocês? Pois é, a nossa jornada bíblica está a todo vapor, o pessoal está aproveitando muito. É bom que vocês comuniquem para a gente, porque quando vocês comunicam, a gente sabe onde está chegando, como é que vocês estão gostando, se está servindo para a vida de vocês, para o conhecimento bíblico. E olhe, nós já estamos na 5ª semana da Quaresma. E hoje é quarta-feira, nós vamos cantar um salmo que vocês vão ver a importância dele, daquele que tem fé, daquele que não trai a fé, a esperança. Então, nós temos aqui o profeta Daniel. Esse salmo, por que ele é atribuído ao profeta Daniel? Não foi Davi que compôs, não. Porque o profeta Daniel, vendo a história dele, esse aqui é um cântico dos 3 jovens que o rei Nabucodonosor colocou numa fornalha ardente, porque eles não quiseram adorar um Deus de ouro que ele fez, uma estátua maior que toda a região, que todos aqueles outros reis fizeram. Então Daniel, ele morava nessa cidade aí, perto de Nabucodonosor, na Palestina, e ele ajudava também toda a parte da corte, entendeu? Do rei Nabucodonosor. E o problema é que ele começou a ver muitos erros também. E começou a falar. Porque, olha, gente, vou dizer para vocês uma coisa. Quem recebe e quem recebeu a graça de enxergar, não pode se calar. Eu, na minha vida, já fiz muito isso. E já falei para muita gente, porque às vezes você não consegue perceber. Gente, vocês vejam agora, né, nessa tragédia que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também nos outros países. Olha, todo mundo faz as campanhas, é para fazer. É para ter solidariedade. Vocês viram a igreja, o que a igreja faz? CNBB fez uma reportagem, a TV Aparecida esteve lá, nessa última tragédia que houve, e fazendo uma reportagem. O que a igreja faz? Mas a mídia, entendeu? Que não quer, que não é seguidora de Jesus, muitos, não falam nada disso. Então, tem gente, entendeu? Que ele está sempre pronto para ajudar, mas ele não enxerga, por exemplo, ninguém perguntou
Por que estão desabando as montanhas? Por que o rio encheu tanto? Você já viu aí nas realidades, eu estive vendo em algumas imagens, que tem rio aí que tem uma parede de cimento armado totalmente do outro lado. E daí a água foi para a cidade. É porque um muro de cimento armado cercando o rio. O rio, o mar, tudo tem que ter a sua margem. Ela tem o seu limite. É a natureza, gente. Eu vejo em algumas praias, que eu não vou falar o nome também, que daí avança e a turma põe cimento, aqueles tubos de esgoto com cimento e vem e derruba tudo. Porque eles ultrapassaram o limite deles e avançaram na natureza. Então, isso aqui a gente precisa ter a capacidade de enxergar. Então, Daniel enxergava muita coisa. Daí o Nabucodonosor ficou tão entusiasmado que ele tinha muita gente a favor dele, construiu um boneco de ouro, um tipo de um boneco de ouro para ser adorado. E todo mundo devia adorar. E havia 3 jovens que falaram, não, nós não vamos adorar. Pois ele ficou tão furioso. A história é longa, é muito bom vocês procurarem esse salmo, o Daniel, o profeta Daniel. Vai na Bíblia e põe assim, profeta Daniel. Tem lá o livro do Daniel e quem é ele e o que ele fez. Aí ele mandou colocar os 3 jovens na fornalha ardente e aumentou o fogo, mas diz que os jovens andavam e dançavam em cima do fogo, porque a Bíblia também tem esses aspectos, entendeu? Que colocam de demonstrar, entendeu? A fé da pessoa e também o poder de Deus. Aí o Daniel fez essa música de louvor, entendeu? Então vamos cantar, Juliana. A vós louvor, honra e glória eternamente. Vocês. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Nós. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Então, quando você tem maravilhas que acontecem, pessoas que salvam vidas, pessoas que se dedicam, olha aí, o cântico de Daniel, né, capítulo 3, versículos 52 a 53. Mas ele põe louvores para tudo quanto é coisa, põe das estrelas, põe tudo. Vamos criar esse costume também de louvar. Que você seja uma pessoa que louva o bem, que louva o supremo bem, que é Deus, que é Jesus, mas está em cada um de nós. Está bem? Irmã Custódia, muito obrigado mais uma vez por ter passado aqui pelo nosso programa Jornada Bíblica. É sempre uma alegria tê-la aqui no programa e aprender coisas novas sobre os Salmos. E agora chegou aquele momento de encontrarmos a resposta para a pergunta que fizemos no início deste nosso programa. E a pergunta foi esta: qual foi o pecado cometido pela mulher
trazida a Jesus no templo. E aí, se você respondeu a pergunta, clicando lá na resposta A, adultério, parabéns, você acertou a resposta. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da resposta à questão que propusemos no dia de hoje, através da reflexão conduzida pelo Padre Flávio Cavalca, missionário redentorista. Olá! O pecado cometido pela mulher foi o pecado de adultério. Só que adultério, na ideia antiga, não era um pecado contra a castidade, era um pecado contra a justiça. Pecado cometido contra o marido, porque ao marido a mulher pertencia e você não podia desrespeitar a propriedade do próximo. E quem cometia o pecado de adultério, fosse o homem, fosse a mulher, a pena era a morte. Geralmente se diz que a morte era por apedrejamento. Não há nenhum lugar exato, pelo menos não encontrei, onde se diga que para o pecado de adultério a pena fosse a morte por apedrejamento. Simplesmente se diz, morrerá, será condenado à morte. Pecado grave, porque lesava o direito do irmão e a mulher rompia seu compromisso. A legislação sobre o adultério nós encontramos no livro do Levítico, no capítulo 20, versículos 10 e seguintes. E também no Deuteronômio 22, de 22 a 24. Jesus reconhece o pecado, o erro da mulher, mas Jesus não a condena. Nós também reconheçamos o erro do outro, mas não o condenemos, mas o deixemos nas mãos de Deus. Tá bem? Deus ajude você. Padre Flávio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e quero fazer um convite a você. Quem vem aqui ao santuário já pode contemplar a beleza que ficou a fachada norte, graças à sua participação, graças à sua colaboração. Você acreditou neste projeto e se colocou à disposição para que ele pudesse ser realizado. Agora, quem ainda não faz parte da família dos devotos, ainda há tempo de você juntar-se a esta família, que todos os meses recebe em sua casa a revista de Aparecida. E você que recebe a revista todos os meses na sua casa, você vai receber também uma figurinha que você vai colocar no seu calendário. E aí você vai completando e no final você terá uma bela imagem. E mais uma vez, queremos pedir a bênção de Deus para você, para a sua família, para todos que participaram conosco aqui do nosso programa e puderam crescer um pouco mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.